Semana Move, por uma América Latina mais ativa. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast que reúne as unidades do SESC de Guarulhos, Santo André, São Caetano e Osasco, e que faz parte da programação para a Semana Move de 2020. A Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física, Semana Move, é uma ação realizada por organizações, escolas, clubes ou pessoas motivadas para oferecer atividades de acesso livre para sua comunidade. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância de praticar atividade física regularmente. Nessa edição, a programação acontece entre os dias 19 e 27 de setembro de 2020. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do SESC Santo André e guiarei este bate-papo com vocês. O SESC é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através das suas diversas linhas de atuação. Este podcast tem a intenção de dialogar a respeito do envelhecimento, tendo como entendimento que quanto antes incluirmos as atividades físicas na rotina diária de uma pessoa, melhor se dará esse processo pelo qual todos nós passamos diariamente. Neste encontro, contaremos com a participação da psicóloga e professora Valmari Cristina Aranha, bacharel, licenciatura e formação em psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialização em psicanálise, psicologia hospitalar e em neuropsicologia, especialista em gerontologia pela SBGG, psicóloga da Divisão de Psicologia no Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, docente do Centro Universitário São Camilo nos cursos de Nutrição e de Psicologia, atividades de pesquisa, ensino e assistência com ênfase na prática realizada em promoção de saúde, hospital geral, envelhecimento, sexualidade, luto e cuidados paliativos. Contaremos também com a presença do professor doutor Fábio Luiz D'Angelo, doutor em Ciências da Pedagogia do Movimento Humano pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, mestre em Educação Motora pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, especialista em Psicomotricidade pela CESIR, São Paulo, professor dos cursos de pós-graduação em Pedagogia do Esporte da Estácio e FMU. Coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação. Teremos também a participação da Alessandra Nascimento, assistente técnica da GEPROS, Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo, que é graduada em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu, mestre e doutor em Ciências pelo Departamento de Nutrição e Disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Desde já, agradecemos muito pelos aceites de todos vocês em ingressar conosco nessa ambiciosa e importante empreitada em falar sobre envelhecimento. Aproveito para lançar aqui um primeiro olhar que gostaria que todos vocês comentassem. Todos nós iremos nos tornar velho algum dia, se já não o somos. A grande maioria das pessoas tem muito medo dessa realidade. E a minha pergunta é sobre como vocês lidam com essa condição e quais os seus maiores receios. Bom, Pedro, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar de envelhecimento, sempre é um prazer. Falar em nome do SESC. E espero contribuir bastante aqui com os colegas. Bom, o meu maior receio é a dependência, especificamente a dependência física, né? Eu vou dar um exemplo aqui também e aproveito para falar da pesquisa Idosos no Brasil, que é uma pesquisa realizada em parceria com a Perseu Abramo, a Fundação Perseu Abramo, que o SESC
fez, e já fez em 2006, nós realizamos novamente, então 14 anos depois, e foi o mesmo medo que os idosos mencionaram. Então foi uma pesquisa com quase 4.000 pessoas, em mais de 200 municípios, 4.000 pessoas entre idosos e não idosos, e o primeiro medo dos idosos, quando foi perguntado, né, o porquê da relação com a imagem negativa, né, da velhice, foi realmente, foi mencionado isso, a dependência. O porquê que tem essa questão, né, dessa imagem negativa da velhice? Justamente isso, ficar doente, né, porque velhice, eles se remetem a isso, a ficar doente, a depender de outras pessoas, e eles também disseram isso, e é a minha resposta também, né? Não é uma imagem negativa do envelhecimento para mim, né? Mas se eu tivesse que dizer para você um medo, para mim seria esse medo da dependência física. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito de tudo para isso não acontecer. Como? Fazendo exercício, não só fazendo exercício, mas também cuidando do meu corpo, da minha mente, né? E tendo relações sociais, né, com os amigos, com a família, estudando, trabalhando a questão cognitiva, tendo relações saudáveis, né? É isso que a gente precisa. E se a gente pode fazer isso agora, para que esperar lá na frente, né? Porque o envelhecimento é um processo. Então, a gente precisa começar agora, a gente precisa começar já, fazer exercício físico e tudo mais. Também a gente teria resultado, a gente tem resultado. Mas se a gente pode começar desde agora, melhor ainda. Obrigada, Pedro, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão interessante e relevante. Eu parabenizo ao SESC por mais essa iniciativa na direção da construção de um envelhecimento diferente, de um envelhecimento ativo e participativo, né? E como você disse, o envelhecimento, ele é o destino de todos nós, né? Todos vamos envelhecer ou já estamos envelhecendo na melhor das hipóteses, porque o contrário disso é muito pior, que é morrer jovem. E o envelhecimento, ele é um processo em construção, ninguém nasce velho, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve e envelhece. Então, quando eu penso no envelhecimento, e trabalhando há muito tempo, a gente perde alguns medos, né? A gente vê envelhecimentos muito diferentes e formas diferentes de envelhecer, e construir um envelhecimento diferente. Mas o que mais me assusta quando eu penso naquilo que poderia ser problemático é a invisibilidade e a solidão, que vem na contramão de tudo isso que nós vamos discutir aqui hoje, que é a importância de você se manter ativo, integrado, participando de atividades em conjunto, cuidando daquilo que pode ser problema em decorrência do estilo de vida que você não construiu, né? A gente sofre na velhice consequências de tudo aquilo que a gente não desenvolveu em outras etapas da nossa vida. Eu costumo falar para os grupos de idosos que eu participo, né? Na velhice a conta chega e tudo aquilo que você cuidou ou não cuidou é no momento da velhice que você vai se haver com todas essas questões. E poder falar sobre isso, despertar o interesse para que as pessoas se cuidem e repensem como estão envelhecendo, independente da idade que se tenha, né? Estamos todos aí no percurso. Bom, boa tarde, Pedro, Valmar e Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre um tema tão importante e que penso eu, a gente, enquanto cidadão, enquanto sociedade, conversa pouco, né?
O Pedro fez a pergunta, eu vou responder, Pedro, muito a partir da minha experiência, daquilo que eu vivo, né? Então, quando você pergunta como que eu tenho lidado com a condição, com essa... E como a Valmari falou, né, é inevitável o envelhecimento, não é uma tarefa fácil, né? Na medida em que, como eu falei, pouco a gente conversa sobre isso, e muito da minha experiência, né, como pedagogo, como professor, a gente é pouco educado para viver esse processo de envelhecimento, né? Mas eu, pessoalmente, como a Valmari falou e a Ali falou também, né, é inevitável, e eu acho que hoje eu tenho procurado conviver de uma forma mais tranquila com o envelhecer, né? E não estou dizendo que isso está resolvido, que isso é uma tarefa fácil, mas muito por uma característica própria, eu sou um sujeito extremamente preocupado com o futuro, né? E hoje eu acho que eu estou aprendendo melhor a entender que esse futuro nunca vai chegar se eu não olhar para o presente, né? Então eu tenho procurado olhar um pouco mais para o presente, para as coisas boas da vida, porque se eu olhar para o presente, provavelmente eu vou ter um futuro mais saudável, se é que eu posso dizer assim. E o meu maior medo, o meu maior receio, como eu falei, por ser um sujeito extremamente preocupado com o futuro, é a condição financeira, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo que é extremamente sustentado pelo rendimento, pelo nível financeiro de cada cidadão, de cada família, e como as políticas públicas para o envelhecimento, elas ainda são muito delicadas, eu acho que não é só para o envelhecimento, mas para todas as ações sociais. O meu maior medo é uma questão financeira no futuro, por isso que eu tenho tentado fazer aqui um plano de previdência. Mas, enfim, não é uma tarefa simples, né? Você envelhecer com um equilíbrio não é uma tarefa simples. Por isso que eu acho bom a gente conversar sobre isso. Quando a gente conversa sobre isso, o coração vai se acalmando, né? Porque é inevitável, faz parte do nosso processo evolutivo. Legal, gente, legal. Posso só complementar uma fala, um tópico que o Fábio coloca, que nós somos pouco educados para envelhecer, né? A gente pensa pouco no envelhecimento, primeiro porque o estilo de vida atual sobra pouca energia, às vezes a gente não consegue administrar o presente com todas as demandas e muito menos planejar o futuro. E um outro ponto é o preconceito que existe em relação ao futuro também, em relação ao que é o envelhecimento, e como se não desse para fazer nada, ou não pudesse mais fazer nada. Então, a gente evita, deixa para pensar nisso depois, né? E poder pensar nisso hoje pode fazer com que as consequências sejam muito melhores, e educando para esse autocuidado e para a longevidade, para viver muito, que já é uma realidade para muitos, né? Não morrer jovem já é uma realidade. Então, temos que viver bem até esse período todo aí que temos pela frente. Eu ia justamente, Valmari, falar sobre como que a gente conseguiria resolver essa questão, porque eu tenho hoje 54 anos e eu me lembro muito que o meu pai, o dia que ele conseguiu comprar a casa própria dele, que na época era o grande sonho, ainda é o grande sonho para muitas pessoas no país que a gente vive, o dia que ele conseguiu comprar a casa própria dele, ele estava quase se aposentando já. E assim, no final da vida dele, ele conseguiu ter essa condição melhor, tanto para ele, mas principalmente para a família, né? Mas coitado, logo depois, 5 anos depois, ele veio a falecer, curtiu muito pouco esse processo. Então, já que vocês falaram muito sobre essa questão que parece que não é particular apenas desse universo de pessoas que falam aqui no podcast e nem daquelas que nos ouvem, como que a gente poderia mudar essa questão, se isso sobre o envelhecimento? Se isso tem que começar na escola, se isso tem que começar dentro de casa, porque a gente tem referências importantíssimas dentro de casa com os nossos avós, muitas, nessa condição que a gente está hoje,
muitas famílias têm os seus bisavós vivos. Isso é uma referência inacreditável. Pensando na minha história, ter os meus bisavós vivos era tudo que eu sempre quis. Então, como que vocês conseguem vislumbrar isso? Talvez não seja para tão breve, né? A gente fala não falamos de prazos e datas, mas como mudar esse conceito do envelhecimento ser já ingressado nas pessoas com mais brevidade, assim? Bom, no SESC nós temos o trabalho social com idosos, é um trabalho que existe desde 63, né? Então, um trabalho super tradicional em todas as unidades do SESC. Eu sempre tinha esse pensamento de colocarmos o envelhecimento em contato com outras faixas etárias, né? Então, a gente trazia o envelhecimento, os idosos, para uma programação onde eles falavam com as crianças do Curumim, por exemplo, com esse programa, né? Então, teve uma programação onde os idosos foram contar sobre quando eles eram crianças. E aí a gente abriu uma roda, né, que é esse momento onde o Curumim só trabalha em roda para todos se verem, né? E aí as crianças faziam perguntas para os idosos, né, da época que os idosos eram crianças. Então, eles tinham que perguntar para os idosos como que era naquela época, né? Foi muito bacana, foi muito bacana. E aí foi tão bacana que as crianças convidaram os idosos para a festa do final do mês. Todo final do mês tinha uma festa, e aí as crianças convidaram os idosos para decorarem aquele dia. Foi incrível, né? Então, esse tipo de interação precisa acontecer, porque aí a gente cria essa cultura, a gente desconstrói, né, o idadismo, né, o preconceito contra a idade, né? E aí a gente cresce numa sociedade muito mais saudável, né? Eu não vejo outro caminho, não consigo ver outro caminho senão essa troca precisa acontecer. Perfeito, Alessandra. Eu acho que você disse o que a gente acredita nas diversas áreas. Acho que o convívio intergeracional, ele vai nos educar para ter contato com as diversas velhices, para você poder ter contato com as diversas possibilidades de envelhecer. E naturalizar o envelhecimento e a presença da pessoa idosa em todos os espaços, seja no espaço de lazer, no espaço de trabalho, né, na família, né? Acho que eu voltar um pouco para a questão do Pedro, a importância do convívio com os idosos dentro de casa, e tem dois aspectos importantes, porque conviver com os avós, com os bisavós, né? Eu tive a oportunidade de conhecer os meus bisavós, eu tive avô e avó até recentemente, e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque os meus avós foram pessoas muito saudáveis e muito afetivas, mas se o meu avô, ou aquele tio que convive com a família, é uma pessoa doente, é uma pessoa que tem uma característica de personalidade difícil, e é o único idoso com o qual você convive, pode ser que a criança cresce com aquela representação. Então, você não pode brincar, não pode fazer barulho porque o vovô está na sala, né? Ou não faz tal coisa porque você vai trazer uma relação diferente. Eu acho que é muito importante para os idosos conviverem com as crianças, com os netos, e poder reposicionar muito das relações que não aconteceram com os filhos, com os netos, né? A gente vê isso, os pais que não tiveram uma possibilidade próxima com os filhos conseguem ter com os netos, e os avós também. A gente tem experiências muito interessantes de netos adolescentes, netos
jovens como os idosos em relação a namorar, a aplicativo de relacionamento, né? Quantos, eu dou aula numa faculdade, quantos alunos me contam, quando eu dou a disciplina de envelhecimento, que foi com a avó conhecer uma pessoa que ela conheceu pela rede social. Então, a gente tem esse convívio atualizando as pessoas, e as pessoas se redescobrindo, e a relação que um adolescente tem com um avô, com a avó, pode ser uma relação muito mais leve do que a que tem com os pais, por conta da função da educação e todas essas questões. Então, acho que isto também naturaliza o processo de envelhecimento, e acho que eu finalizo com a fala da Alessandra, né? É a cultura do envelhecimento sendo presente na nossa realidade, não só como alguém frágil, doente, dependente, mas como alguém que vive e faz tudo que as pessoas de outras idades também fazem, não tem nada de diferente porque a pessoa envelheceu. Se eu gosto de rock, eu não vou começar a gostar de bolero quando eu fizer 60 anos, eu vou continuar gostando de rock. Né? E às vezes a gente perde um pouco essa referência e mostrar que a pessoa não perde a sua identidade porque ela envelheceu, pelo contrário, né? Ela fica muito mais muito mais assumindo as suas características. Pedro, assim, a Lê e a Valmari são craques aí no assunto. Eu não sei se eu vou conseguir contribuir, mas talvez eu possa agregar na conversa um pouco da minha experiência como professor de educação física em escola, né? Até porque você iniciou, Pedro, falando da questão da educação, né? Da educação para a convivência, né? E eu gostaria de ressaltar aqui o que positivamente eu vejo, né? Primeiro, eu gostei bastante quando a Alessandra e a Valmari falam da importância da convivência e da interação, né? Existem escolas que hoje trabalham muito bem com dois princípios que eu chamo primeiro, o princípio da inclusão e o princípio do respeito à diversidade, né? Então, essa questão que a Valmari levantou de projetos didáticos intergeracionais tem tudo a ver com a escola. Porque se a gente pensar na função social da escola, ou melhor, a função social da escola é transmitir, no primeiro momento, às novas gerações, conhecimentos que foram socialmente construídos, né? Então, os idosos e os velhos têm muito a contribuir com isso. E é lógico que é um caminho de mão dupla, né? Enfim, valorizando os princípios da inclusão, do respeito à diversidade, de projetos e currículos intergeracionais, que possam romper com essa visão da velhice como algo assistencialista, né? Eu acho isso muito importante. E, voltando a essa ideia da função social da escola, eu acho que a convivência das gerações mais novas, não sei se eu posso dizer assim, com os idosos, é fundamental, né? Porque, deixa eu ver se eu me faço entender, a escola, ela tem e deve olhar para o conhecimento como um eterno vir a ser, né? O conhecimento, ele não está pronto, ele não está acabado. E essa convivência intergeracional, ela é extremamente saudável para que crianças, jovens, idosos, adultos, possam compreender essa ideia do conhecimento como um eterno vir a ser, ressignificar, reconstruir os conhecimentos nos diferentes territórios, nos diferentes contextos. Então, eu fico imaginando, assim, eu já vivi algumas experiências muito saudáveis sobre a diversidade e a ampliação cultural que acontece numa escola onde projetos didáticos intergeracionais são desenvolvidos. Existem aí exemplos muito interessantes que talvez um dia a gente possa conversar mais sobre isso. Acho que a educação física tem uma área muito legal, não só a educação física, até porque eu, quando comecei, eu era educador físico, mas hoje esse campo, essa pizza tem um número maior de cortes, né? A recreação, as atividades lúdicas, essas pessoas que trabalham com esse tipo de profissão
que é gerar as atividades lúdicas para diversas faixas etárias e tudo mais, e esse é um mote importante para esses centros de lazer de idosos, essas referências, essas instituições que abrigam idosos, seja de longa permanência ou para dia, né? Então, acho que essa é uma forma importante da gente trabalhar com isso, e não somente o profissional de educação física, né? Eu posso falar de experiências que eu tenho vivido nas escolas onde eu trabalho e no próprio Instituto Esporte e Educação. Por exemplo, o Instituto Esporte e Educação, ele tem um projeto, que é um projeto chamado Rede de Núcleos, que atende diretamente crianças, jovens e grupos de mães, idosos, de ginástica. Só que esses grupos, por conta da pandemia, eles não estão funcionando nos espaços públicos onde a gente atua, né? Então, o que a gente tem feito é tentado manter contato com esses grupos, no sentido de, no primeiro momento, a gente viveu, né, acho que como todo mundo, uma experiência radical de distanciamento, mas logo a gente procurou, como a gente trabalha nas chamadas comunidades de baixa renda, por exemplo, Heliópolis, Paraisópolis, Jardim São Luís, Zona Leste, tem todo um processo muito violento de inclusão digital, né? A gente não tem ideia disso, nós aqui somos privilegiados. Mas, enfim, o que a gente tem tentado fazer é, primeiro, manter os laços com os grupos de mães, né? Quando a gente fala grupos de mães, não necessariamente são idosos, velhos, mas tem também esse perfil ali, né? E agora a gente tem conseguido manter de uma forma mais sistematizada as nossas aulas mesmo, né? Não é uma tarefa simples, em nenhum momento, porque, assim, tem desde a inclusão digital, da estrutura física para essas famílias, para essas pessoas poderem se manter ativas, né? Mas você sabe que tem sido, assim, não sou eu quem coordena esse projeto no IEE, mas a gente tem tido experiências muito gratificantes, porque, assim, nos núcleos, ao mesmo tempo que tem o grupo de mães, tem os grupos de práticas esportivas de crianças, né? Então, a gente tem conseguido mobilizar as famílias para algumas atividades, que são atividades intergeracionais mesmo, dentro de casa, com resultados, assim, muito legais, assim, que giram até em depoimentos, né, de mães e de filhos que passaram a fazer ginástica juntos, assim. Lógico que é algo muito embrionário, mas eu penso que tem o seu valor. E para as escolas, eu trabalho em 2 escolas, o Ângulo 21 e o Colégio Santa Maria, que tem, em algumas, são colégios grandes, que tem em algumas séries, em alguns anos, projetos que eles chamam projetos comunitários, onde os meninos e as meninas vão periodicamente, eu não sei se eu posso chamar, vocês chamam de LPI, né? Está correto? Eu tenho as minhas limitações, mas eles vão até esses espaços e, como a Ale falou, mantém ações, o que eu acho mais legal, que são ações permanentes, sabe? Não é uma ação pontual. Então, existe uma criação de vínculo das crianças com os velhos, com os idosos. Como eu falei, eu não sou uma pessoa diretamente vinculada nesses projetos, né? Mas eu sei que existem e que uma grande discussão na escola ao longo desses últimos tempos, até antes da pandemia, era que essas ações não fossem pontuais, que fossem permanentes, e eu acho que o próximo passo é, durando, né, muito mais tempo. Eu não sei como as escolas vão, porque, assim, tem demandas muito, muito grandes nas escolas, né? Então, acho que os caras nem estão pensando nos projetos comunitários ainda, mas acho que em algum momento vai ter que chegar nisso. Só uma dúvida, Fábio. Você falou que... como que eles mantêm o contato? É por telefone, os que não têm acesso? Grupos de WhatsApp, né, Ale? Basicamente, grupos de WhatsApp. Ai, que ótimo! Sabe, pessoal, a gente no Instituto, assim, tem vivido, assim, uma situação muito difícil, assim, com as comunidades. Eu coordeno projetos de formação de professores pelo Brasil inteiro, desde o Alagoas, passando por Ceará, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso. Essa questão da inclusão digital é muito séria, né? O Brasil não tem infraestrutura para isso, as pessoas estão extremamente desgastadas,
Mas, enfim, Ale, sabe que tem coisas muito legais, assim, os grupos de WhatsApp. Por exemplo, em um das comunidades do Jardim São Luís, os professores fizeram uma mini carreata pela comunidade, com um carro de som, para tentar retomar o contato, olhar para as crianças. Agora, tudo isso gente, é muito confuso, é muito frágil, assim, eu sou privilegiado, né? Enfim, acho que vocês entendem, mas os grupos de WhatsApp têm funcionado muito bem, Ale. Valmari, você quer dar uma ponderada, um pouquinho? Eu só vou contextualizar, porque acho que a questão que a Alessandra traz, ela pega nos nossos pontos mais frágeis que o distanciamento social trouxe, que é a falta do contato físico e a dificuldade de reunir pessoas, porque tudo que eu acredito, tudo que nós acreditamos em prol dessa mudança de estilo de vida, de cuidado, é grupo, é ação, e nós temos que desenvolver aí a nossa criatividade e tirar leite de pedra para conseguir realizar algumas atividades, né? O Fábio falou de algumas atividades serem meio confusas, mas elas acontecem, né, Fábio? A gente vai lapidando dentro daquilo que é possível. E acho que quando a gente não tem recurso, a gente tem que usar a nossa criatividade e a nossa boa intenção. Por outro lado, com o distanciamento, a gente tem que recorrer muito à tecnologia. E a tecnologia também nós sabemos que ela não é acessível para todos, nem todos são alfabetizados digitalmente para poder manusear um iPad, um celular. Então, mas eu acho que a gente tinha que pensar em formas de aproximar. E eu me preocupo muito com aquilo que vai fazer bem para as pessoas que vão receber essa ação. Então, eu já ouvi pessoas me contando que foram fazer serenata na frente da casa dos avós para poder manter um contato visual, você faz chamada de vídeo, você olha pela janela, e o que você vai trabalhar nessa chamada de vídeo? Porque acho que essa mudança toda também despertou um espírito solidário em muitas pessoas, a ponto de pegar o telefone e ligar para alguém para dizer se está precisando de alguma coisa, para cantar uma música, para contar uma história, para perguntar para quem você está, como você está, né? Então, acho que o ideal, você faz uma chamada de vídeo com um jovem, com um adolescente que entende como um idoso que mora numa instituição de longa permanência está lidando com toda essa mudança, porque muitos já ficavam confinados, muitos já ficavam longe da família. Eu acho que esse distanciamento só trouxe à tona o que já existia em relação à negligência, uma série de questões. Então, é o neto que liga, que faz uma chamada de vídeo, mas faz uma chamada telefônica, né? Ouvir a voz de alguém, contar o que você está sentindo, contar como você viveu, está vivendo, isso faz uma diferença. E lembra que alguém está se preocupando com você, na contramão da invisibilidade, né? Eu existo para alguém, eu sou importante para alguém, alguém sabe o meu nome, alguém se preocupa com a minha saúde física e mental. Eu iria por aí. O simples, para mim, é um bom começo. Acho que a gente faz muita coisa boa começando assim. Eu gostei bastante, Pedro, da abordagem da Valmari, sabe? Agora, como a Alessandra acho que tocou nesse ponto também, tem uma questão muito importante que é romper paradigmas e cultura, né? Por exemplo, a gente tem falado aqui, né? Eu, pessoalmente, os meus depoimentos são feitos muito a partir do que eu vivo, né? Isso que a Valmari falou é muito significativo, porque as escolas, que é onde eu circulo mais, né? Ou os projetos sociais, eles ainda estão muito focados no conteúdo, sabe? E isso é um grande equívoco. Eu acho que esse seria eu não estou dizendo que a pandemia veio para o bem, não é nada disso, mas seria um grande momento para, como a Valmari falou, a gente dar sentido e significado para outras questões dentro, por exemplo, do ambiente escolar, né? Questões de acolhimento, questões comunitárias, questões de convivência, questões de relacionamento. Agora, isso é um grande desafio, porque isso se choca violentamente com a formação dos professores e educadores que trabalham em escolas. A galera tem uma visão ainda muito focada em conteúdo, muito focada em dar conta de um tempo que parece que está sendo perdido. E acho que as coisas vão, lógico, as pessoas vão refletindo, vão evoluindo,
eu vejo, né, isso que a Valmari falou, as pessoas mais dedicadas e disponíveis hoje para essas questões das relações, do acolhimento, da afetividade, que eu acho que, puxa, isso seria muito bacana, né? Eu não tenho uma resposta pronta, mas eu gostei bastante da intervenção da Valmari, com coisas simples, atitudes simples, eu acho que dá para a gente caminhar. Legal, legal. Eu acho muito bacana essas pontes que vocês fazem. E, Valmari, você ia completar alguma coisa agora, é isso? Vamos lá. Não, eu queria pegar essa questão que o Fábio colocou e eu trazer um questionamento das coisas simples, das pequenas mudanças que podem fazer muita diferença, porque nós estamos falando aqui do envelhecimento, da longevidade, já é uma realidade para muitos, e a gente também tem uma oferta de muitas atividades e muitas possibilidades que ajuda muita gente, mas também deixa muita gente mal por não conseguir fazer todas as opções que existem, né? E acho que eu sou psicóloga, o meu olhar passa pelas questões internas em relação às mudanças, e eu percebo muito o quanto é difícil mudar um estilo de vida, né? Mesmo a gente saber que tem que fazer atividade física, que tem que comer direito, que tem que controlar o estresse. E como que a gente consegue fazer isso, né? De uma maneira que as pessoas consigam inserir isso nas suas vidas? Como eu vou inserir atividade física, vou mudar a minha alimentação, sem que eu precise mudar o eixo da minha vida, né? Porque eu posso mudar menos? Isso traz resultado? Como que a gente discute essas questões diante de um cardápio tão vasto e que às vezes a gente fica lá sem saber o que escolher e não escolhe nada, né? Não, começa quando tiver certeza, começa quando tiver infraestrutura e como que a gente faz isso na prática, né? Acho que essa é uma questão que me inquieta bastante. Como eu já disse, o tema da Semana Move é saúde. E a saúde, ela tem diversos campos que a gente possa observar, né? Vocês já disseram que, por exemplo, uma ligação, como a Valmari falou, de a pessoa ouvir o outro lado, é muito importante. A gente tem feito isso no condomínio que eu moro, a gente tem minimamente interfonado para as casas onde a gente sabe que tem idosos e que moram sozinhos, para perguntar: oi, tudo bem? Você sabe que amanhã é o dia do rapaz que vem vender fruta aqui na frente. Tem alguma coisa que você está querendo? Tem alguma coisa que você pode, que você está precisando para a gente poder te ajudar? É muito pouco tudo isso. A gente não está olhando a pessoa. Às vezes eu nem sei como que é essa pessoa. Só que alguém me disse que nesse andar, naquele apartamento, tem uma idosa morando, tem um idoso morando. E eu sei me apresentar, eu falo que eu sou o Pedro, tal, do apartamento tal, mas a gente percebe, às vezes, um cuidado deles. Ai, mas não vem aqui não, porque eu sou idoso, eu estou no grupo de risco, você pode trazer coisas para mim, e eu vou precisar limpar tudo isso. A gente percebe um zelo, não só para eles, mas também para mim, para o meu lado. Então, eles têm todo esses dois lados, digamos assim. Eles querem, precisam ser acolhidos, eles querem, precisam de ajuda, mas eles também se colocam nessa condição de que eles estão sendo massificados pela imprensa, por todo que é lugar, que eles não podem sair de casa, que eles não devem ter relações, que eles não podem ter contato com ninguém, que eles não podem caminhar no sol. Dúvida agora, como que a gente acalenta esses corações assim? Sabe, como que a gente traz tranquilidade para eles? Pode ser por uma atividade de caminhada lá no meu prédio, tem uma área boa de caminhar, eles podem caminhar de máscara, não está proibido isso. Mas como que a gente traz tranquilidade para esse grupo que está ali preso, está reduzido ao seu espaço? Eu moro num apartamento super pequeno, o espaço do idoso no mundo já é reduzido. E onde eles moram, está mais ainda reduzido. Como que a gente pode trazer tranquilidade para eles nesse momento? Assim, como que a gente pode dizer para eles: calma, vai dar tudo certo, você pode descer, você pode ir lá comprar sua fruta, a pessoa vem até o prédio. Não sei o que vocês... Não sei nem se eu me fiz entender.
Vai lá, Sabe vamos lá. que, se vocês toparem, eu posso até contar uma situação que eu tenho vivido aqui no meu prédio. O síndico, ele é idoso e ele é extremamente, não sei como que eu vou adjetivar, ele é radical. Ele, nessa época de pandemia, ele está extremamente radical. Não pode andar pelas áreas do prédio, não pode usar a academia, não pode circular. E a gente tem uma senhora, que é a dona Antonieta, que ela é do conselho, e ela é extremamente descolada. Ela já percebeu, como o Pedro falou, que ela pode caminhar seguindo os protocolos, enfim. Então, a gente está vivendo aqui no prédio uma situação bem que eu acho bacana. Não dá para fazer reunião de condomínio, mas eu vejo a comunidade aqui se mobilizando para pensar sobre essas coisas, né? E essa semana, hoje é terça-feira, na verdade, de domingo para segunda-feira, a gente conseguiu, pelo movimento da dona Antonieta, que é uma senhora que tem 82 anos, ela fez todo um movimento com a comunidade, então a gente conseguiu liberar, Pedro, as áreas do prédio, para que as pessoas possam caminhar a própria academia voltou a funcionar com horários, com uma tabela, né? Enfim, eu não sei se isso está ajudando, mas porque a gente pode olhar, pessoal, pelo copo vazio ou pelo copo cheio, né? Quer dizer, e eu não estou, como fala, Pedro, menosprezando a sua pauta, né? Agora, tem questões que, aí sim, de forma mais crítica, que são vinculadas à mídia, às políticas públicas, né? Enfim, como eu falei, são tantas as demandas que a galera não sabe nem para onde caminhar. Quais são as prioridades? A prioridade é abrir escola, a prioridade são os velhos, a prioridade... são tantas as prioridades que... Enfim, eu estou falando de forma bastante informal aqui, apenas um depoimento, né? Mas eu fiquei... esse depoimento da dona Antonieta, para mim, é muito significativo, porque é uma senhora extremamente antenada, extremamente ligada, e que assume a sua responsabilidade na comunidade, né? Depois que eu encontrei a dona Antonieta, eu falei, cara, eu não posso ficar calado, tem que me mobilizar também para mexer com a comunidade, senão... eu acho que eu deixo até um gancho aqui para a gente falar um pouco sobre esse conceito de sedentarismo, sabe? E ampliar esse conceito, porque o que a gente vive hoje na sociedade não é apenas um sedentarismo físico, corporal, é um sedentarismo social, intelectual, e a gente tem que assumir um pouco esse conceito de sedentarismo numa visão mais ampliada, da complexidade, da interação entre o ser, o conviver, o fazer, o saber. Então, eu acho que a dona Antonieta é o copo vazio, é um bom exemplo de uma idosa extremamente atenta e vinculada com a sua comunidade. Valmari, você ia fazer uma fala, né? Pode completar. Não, eu queria dizer que o que nós precisamos fazer não é só para acalentar o coração dos idosos, mas para acalentar o nosso coração diante da nossa impotência, diante de tudo que está acontecendo. Porque às vezes eu estou mais angustiada com ela porque ela não aceita ajuda, porque ela não se cuida, né? E acho que essa proposta da gente olhar também, estamos todos passando por esses mesmos sofrimentos e com recursos internos e externos muito diferentes. Eu acho que a minha solução vem na mesma linha do que o Fábio colocou, que é por meio da verdade, né? Por meio de orientar essas pessoas em relação ao que realmente está acontecendo. E o idoso ele não pode ser excluído das informações corretas, mas ele também não pode ser exposto, como nenhum de nós deveria, a um excesso de informação, a uma informação parcial, e há uma desinformação também, que gera muita dúvida, gera muita insegurança. E entender qual é o medo que esse idoso tem, porque a gente também, o medo ele é importante, o medo ele é um sentimento que nos mantém vivos, porque se a gente perde o medo também, a gente se expõe em situações de violência, de risco, de doença,
Mas qual é o limite que o medo nos ajuda e qual é o limite que o medo nos paralisa? E aí, muito no exemplo que o Fábio falou da Dona Antonieta, né? A Dona Antonieta não se paralisou com o medo, e a gente vai buscando um outro movimento dentro do que é orientado pelos protocolos de segurança, porque às vezes o que a pessoa precisa não é tudo ou nada. E a gente fica muito, né, ou você não usa máscara e faz o que você quer, ou você fica recluso dentro de casa. Não, vem cá, né, nós temos como fazer com que você caminhe num horário que não tem outras pessoas, organizando as planilhas, organizando as estratégias, mas para isso, o idoso também precisa e pode ser incluído nesse movimento que tira a gente da passividade, né, desse sedentarismo que o Fábio fala que é físico, mas é muito social também, né, de eu buscar o que é possível fazer com segurança. E também tomando muito cuidado com a impulsividade, porque às vezes a gente fica, não aguenta mais, aí sai igual um cachorro que abriu o portão, né? Eu saio correndo em disparada e eu também me exponho a situações de risco. Então, é conversar. Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? E trazer informações reais, né, da importância dos protocolos e como isso pode ser feito dentro de cada um dos nossos espaços e dos nossos recursos também. Voltando para a pesquisa Idosos no Brasil, eles mostram que a preferência por atividade física dos idosos é, em primeiro lugar, a caminhada, em segundo, andar de bicicleta e, em terceiro, o alongamento. Então, a caminhada, para eles, é primordial, né? Faz muito sentido mesmo, tudo isso que vocês falaram. Uma outra coisa também que mostra é que o Estatuto do Idoso é muito mais conhecido por quem não é idoso do que por quem é idoso, né? Interessante isso. 17% é pelos idosos, conhecido pelos idosos, e quase 30% por quem não é idoso. Então, está na hora também dos idosos conhecerem mais e se empoderarem mais dos seus direitos, né? De entenderem mais, de saírem desse sedentarismo, né, que o Fábio falou, e se empoderarem dos seus direitos, seus deveres também, mas dos seus direitos, né? Porque assim não vai ter mais o cata-velho, né? Não vai ter mais tanta coisa que a gente vê por aí, que é tão absurda, né? E as fake news, por exemplo, né, que a gente vê tanto e que prejudica tanto, né? Eu acho que é hora dos idosos saírem também desse papel da vitimização, né, e vestirem mais uma roupa do ser ativo, né? Não estou culpando, mas estou falando de um personagem, de vestir uma personagem mais ativa dos seus direitos, né? Então, acho que falta um pouco isso, né? E é nossa responsabilidade também, deixá-los mais ativos e conversarmos mais sobre direitos e eles se empoderarem mais disso. Bom, eu posso falar um pouco da experiência que a gente está vivendo aqui, né? Eu estou conhecendo a Valmari hoje, ela tem uma vasta experiência, né, com essa pauta do idoso, do envelhecimento, e eu fiquei muito impressionado assim, com um conceito que ela traz, que ela chama de... A Ale também falou isso, né, do envelhecimento ativo, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse conceito de envelhecimento ativo e, como a própria Valmari falou, ninguém nasce velho, né? Sobre a importância de que, desde pequenininho, né? Desde criança, a gente possa viver numa sociedade mais ativa, né? Por exemplo, eu coordeno um projeto no Instituto hoje chamado Escolas Ativas. A gente vai formar 1.000 professores de todo o Brasil. Esse é um projeto presencial, mas que está migrando para EAD. E a ideia é falar de uma escola mais ativa. Então, para eu finalizar,
talvez a Valmari e a Lê pudessem falar um pouquinho, né? Se as crianças viverem uma escola ativa, uma infância ativa, o quanto que... É lógico que parece óbvio, né? Mas o quanto que, enquanto adulto e idoso, a gente vai poder usufruir mais da vida, né? Eu acho fundamental, Fábio, eu acho que a gente está mudando como sociedade, o idoso ele é muito mais presente na vida de todos hoje do que já foi. Acho que nada é mais moderno, né? Nada está tão em alta quanto envelhecer, tanto que nós estamos aqui hoje falando sobre isso, e quem nos ouve provavelmente vai pensar sobre isso. Uma criança que já cresce sabendo que ela vai viver 80, 90 anos e que ela vai continuar ativa, não só porque ela vai fazer mais anos, mas porque ela pode construir um estilo de vida mais ativo e participativo. Então, não é só uma atividade física ou uma atividade social, mas é o quanto você se responsabiliza pelo seu tempo, o quanto você exerce o seu valor de cidadania, o quanto você existe para o outro enquanto um sujeito velho, enquanto alguém que tem uma história, não porque você é velho ou porque você vai ser respeitado por essa condição ou por outra, mas porque você faz parte de uma sociedade que te insere, que te inclui. E quando a gente pensa em envelhecimento ativo e participativo, implica não só o seu cuidado, mas é também uma otimização das oportunidades que você tem durante a vida. Então, eu acho que nós temos que nos reinventar, não só criando espaços saudáveis para que as pessoas envelheçam e ocupem esses territórios e esses espaços com qualidade, mas que elas também se sintam responsáveis por cuidar desses espaços, por chegar até esses espaços, porque a gente tem muitas atividades interessantes, mas tem muita gente que não sabe dessas atividades, porque fica lá na passividade, espera que alguém avise, ou que alguém convide. Então, é sair do sofá, é ir buscar esse movimento, e quanto antes você conseguir fazer isso, melhor, né? Eu acho que, e essa não é a função do educador físico, do psicólogo, do nutricionista, é a função de todos, porque o envelhecimento, ele não vai acontecer só com o outro, ele vai acontecer com todos nós. E romper preconceitos, o convívio intergeracional, nos aproxima da realidade do envelhecimento como lugar de fala, né? Porque se o idoso não se representa, ele não está lá, né, num conselho, ele está num movimento, numa associação de bairro, ele não está lá na escola, né, brigando e discutindo por um espaço, porque acho que não tem culpados ou vítimas, a gente tem responsáveis, né, e a partir do momento que eu também me sinto responsável por transformar o mundo que eu vivo, eu também posso escolher e opinar aquilo que vai acontecer, porque a gente também, né, e nós que trabalhamos com gerontologia, que estudamos o envelhecimento, a gente também tem muito que fazer um meia-culpa, porque a gente deixa de incluir o idoso e a gente fala por ele, né, então, o quanto tirar as pessoas dessa zona de conforto de uma maneira respeitosa, incluindo cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, né, acho que juntos nós conseguimos construir um espaço de transformação que tem que começar hoje, né, e que provavelmente essas crianças que você cuida, Fábio, não vão, quando elas forem idosas, essa não vai ser uma questão para elas, né, elas vão viver num mundo de velhos, elas vão saber que tem que cuidar, mas nós temos hoje uma geração que está muito passiva, que está muito acomodada nessa condição, às vezes por uma falta de informação, às vezes por uma doença emocional, né, então os índices de depressão, os índices de ansiedade em idosos são muito significativos, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente estimula e briga com alguém, porque não vai fazer atividade, eu falo da briga porque às vezes a gente faz isso dentro de casa, né, com os nossos familiares, vai fazer atividade física, come direito, e sem olhar para essa pessoa como alguém que pode ter um outro tipo de problema também, né, não é tão simples mudar estilo de vida, não é tão simples fazer tudo certo o tempo todo, né, e às vezes a gente perde muito dos nossos... Do nosso poder de ação, porque às vezes a gente cobra, né? Atividade física para muito idoso é castigo, né? Eu nem vou mais naquele médico porque ele vai pegar no meu pé porque eu não faço atividade física, então eu fujo do médico, e a atividade física não é para o médico, não é para o educador, é para o próprio sujeito que deveria fazer. Então é diferente se eu consigo envolver esse indivíduo numa atividade prazerosa,
fazer atividade física com prazer, ter uma alimentação saudável com prazer, adotar um estilo de vida, mas eu também não posso esperar que alguém faça isso por mim, né, independente da idade que eu tenha. Né, acho que cada momento você tem uma forma de dinamizar e de despertar o interesse para esse autocuidado que vai melhorar na velhice, mas vai melhorar o presente. Sem presente não tem futuro, né? Eu fiquei pensando um pouco aqui, Pedro, talvez, sei lá se eu posso fazer isso, né? Mas eu lembro que a Alê estava citando a pesquisa que foi feita com idosos, eu não lembro o nome correto da pesquisa, mas que a Alessandra fala que os idosos, quando perguntados sobre os tipos, né, de atividades físicas que gostam de fazer, ela citou a caminhada, andar de bicicleta e o alongamento, né? E eu, por oportunidades que a vida profissional nos dá, eu tive contato com um documento chamado Movimento é Vida, Atividades Físicas Esportivas para Todas as Pessoas, que é um relatório do PNUD, que também é uma pesquisa vasta que foi feita aqui no Brasil. E esse relatório, ele mostra assim, que quando a gente olha para variáveis como idade, raça, gênero, rendimento e nível de instrução, cada vez menos as pessoas, não só os adultos, mas também os idosos, têm menos acesso à atividade física, né? O relatório até comenta que, assim, que hoje, quando a gente pensa no desafio de realizar atividade física, o desafio não se restringe somente a uma decisão individual, né? Mas isso é produto de como a sociedade tem pautado a nossa vida coletiva. E eu acho importante porque o documento diz que não adianta só a gente aconselhar os idosos a praticarem mais atividade física se a gente não criar oportunidade efetiva para as pessoas se engajarem com as práticas, né? E nem enfrentar essas variáveis, essas limitações que dificultam o acesso. Eu aprendi, assim, no pouco que eu conheço do SESC, eu costumo dizer que o SESC é o Brasil que deu certo, né? Porque realmente eu não estou puxando o saco aqui, eu já tive algumas experiências com o SESC, não só em São Paulo, em Santa Catarina, em Minas Gerais, mas para eu fazer a pergunta, talvez, ou pedir para as meninas comentarem, como é que vocês veem essa questão das políticas públicas, sabe? Porque a gente também não pode ter um olhar ingênuo, né? Quer dizer, as políticas públicas precisam também olhar com mais carinho, com mais cuidado para isso que a gente está conversando aqui. Então, talvez vocês possam comentar um pouco sobre a experiência de vocês e talvez até trazer o relato de uma experiência positiva, né, em algum município ou estado que tem uma política pública bacana, que pode servir de inspiração para quem está participando aqui da nossa roda de conversa. Bom, como eu estava dizendo na última pergunta que eu estava falando, eu acredito que a gente precisa, os idosos precisam entender mais sobre os seus próprios direitos, né? E pensando nisso, no SESC nós temos seus próprios direitos, suas vontades, né? A gente não pode fazer tudo por eles. Pensando nisso, nós temos um projeto uma ação chamada Cá Entre Nós. É uma ação onde nós reunimos 4 unidades e essas unidades pensam em um dia de programação onde quem vai pensar nesse dia, nessas atividades, são os idosos daquela unidade anfitriã. Então, por exemplo, Santo André, São Caetano, Belenzinho e Santana, né? Os idosos de Santo André vão pensar numa temática e na programação que eles querem para trazer os idosos dessas outras unidades para Santo André e pensar em um dia de programação. Então, o técnico que está à frente do trabalho social com idosos vai cuidar vai estar junto, mas quem vai fazer toda essa programação serão os idosos dessa comissão, né?
Então, é muito interessante porque eles ficam meio que nesse lugar à frente dessa programação para entender como que é o papel desse técnico, né? Então, é um pouco de dar esse lugar para o idoso, né? Para ele entender e assim, mostrar que ele pode usar as experiências, eles podem, né? Usar as experiências de vida, o conhecimento que eles têm para criar uma programação interessante para os outros colegas, para os outros idosos, né? Então, tem uma temática específica que eles decidem, pode ser uma temática da história da cidade, enfim, já tivemos coisas interessantíssimas, né, onde eles fazem desde a recepção desses idosos até o encerramento da atividade, né. Então, de novo, a gente tem que tirar esses idosos da passividade, né, porque eles têm coisas muito importantes para oferecer, né, e voltando para a pergunta do Fábio, eu acredito nisso e acredito que esses idosos têm muito para oferecer nos conselhos estaduais, municipais, né? A gente tem que dar mais voz para essas pessoas, né? E temos políticas muito importantes, né? A gente tem a Política Nacional do Idoso, a gente tem o Estatuto do Idoso, que é ótimo, né? E eu digo que os idosos precisam conhecer mais essas políticas. Se eles tivessem mais conhecimento sobre essas políticas, eles teriam mais voz para reivindicar mais esses direitos, né? Fazer mais uso desses direitos. Não adianta estar lá no papel só, a gente precisa que eles acionem mais esses direitos. Então, eu acredito nisso, né? O Brasil tem uma política maravilhosa, né? Com relação à velhice, ao envelhecimento, mas não faz uso disso. Então, os idosos precisam realmente se empoderar de tudo isso. E nós precisamos dizer isso a eles. Perfeito, Alessandra. Eu acho que as nossas políticas, as políticas públicas do Brasil para os idosos, elas são muito interessantes. Elas só não são cumpridas como tantas outras para outras faixas etárias, mas eu acho que a pauta do idoso, ela é uma pauta que tem ganhado visibilidade, mas que se os idosos não se posicionarem, primeiro sabendo que isso acontece, como a Alessandra colocou, e pressionando para que isso se cumpra, né? Eu vivi uma experiência com um grupo de idosos que eu participava, que faziam também um trabalho num outro centro da prefeitura, que ficava no centro da cidade, e eles souberam que esse centro ia fechar, porque ia ser construído lá um outro projeto. Eles se organizaram, eles foram nas sessões da Câmara, eles pegaram no pé de vereadores que eles conheciam, então este movimento fez com que esse espaço não fechasse, né? Então, é isso que é importante. Acho que a gente está perto de uma época de eleições, então pensa bem em quem vai votar, se essa pessoa te representa, se existe a questão do envelhecimento na pauta política dessas pessoas que você confia, porque é isso, né? A gente tem muito costume, não gosto de política, não quero me envolver com política, como se depois você não fosse sofrer as consequências daquilo que você, no que você vai viver, né? E eu tenho visto nesses anos trabalhando com envelhecimento, faz muito tempo que eu não escuto dos idosos que eles não vão votar. Porque quando eu comecei a trabalhar com idosos, era um alívio não ter que ir votar porque já tinha mais idade. E para mim esse é um marcador importante, né? E eu falava muito com eles, bom, você não vai votar, você vai ter que aceitar o prefeito que eu votei, tudo bem para você? Você vai ter que aceitar, porque parece que a pessoa não se compromete. Então é isso, vai conhecer o estatuto, vai ler. E o que é importante, que nas nossas intervenções a gente insira essas pautas também,
sobre os direitos, sobre os deveres, porque aí também é um outro capítulo, né? Acho que sempre precisa vir direitos e deveres, porque também existe muito a vitimização, e essa vitimização tira um lugar de respeito. Então, para você ser respeitado, você precisa se posicionar arcando com as consequências da sua posição, né? Você não vai ficar escondido atrás lá de um outro, né? Então, vai lá, e eu tenho visto, eu sou muito otimista nesse sentido. Eu tenho visto as pessoas se posicionando. Tem muito para melhorar, mas também já vi ser muito pior do que é hoje, né? Então, acho que nós estamos no meio do caminho em movimento, o que me dá mais tranquilidade e motivação para continuar na linha aí na área. Gente, que legal essa nossa conversa e as considerações que foram feitas, e obrigado por tudo que foi falado, pelas reflexões apontadas e pela participação de todos vocês neste podcast que compõe a programação da Semana Move de 2020. Bom, então eu agradeço ao Pedro, Sesc Santo André, Guarulhos, Osasco e São Caetano, pela iniciativa, uma iniciativa muito importante, falarmos sobre as questões do envelhecimento na Semana Move. Agradeço muito esse bate-papo, estarmos com o Fábio, a Valmari, foi um bate-papo incrível. E também eu aproveito para deixar aqui o convite de falar sobre o curso EAD do SESC, Como Estamos Envelhecendo. É um curso totalmente gratuito, que está na plataforma do SESC São Paulo, acessando www.sescsp.org.br, está em cursos online. Lá acessando, é um curso básico sobre envelhecimento, para termos acesso a como vamos envelhecer. É um curso interessantíssimo. Quem faz a apresentação dele é a Zezé Mota. Está muito, muito bacana. Espero que todos vocês acessem, entrem lá, conheçam. Está super bacana mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Pedro, e ao SESC pelo convite. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é um tema extremamente relevante. Alessandra, Fábio, obrigada pela troca, pelo debate. É sempre bom falar sobre isso, refrescar as nossas ideias, trocar, né, as nossas informações e aprender uma maneira diferente de olhar para o envelhecimento e para o quanto nós podemos transformar a nossa história. Eu acho que eu gostaria muito que as pessoas que nos ouviram pudessem pensar sobre tudo aquilo que foi dito, o que é possível mudar na vida de vocês, né, na nossa vida, né, não é porque a gente trabalha com envelhecimento que a gente não vai envelhecer, pelo contrário, né, que vocês pudessem pensar dentro de tudo que foi dito, o que é possível transformar na vida de vocês, pensem nas pequenas mudanças, né, às vezes a gente fica imaginando que precisam ser grandes transformações. Converse com as pessoas que você conhece sobre isso, troca experiências, olha para o lado, às vezes você tem exemplos muito interessantes de como envelhecer de uma maneira saudável, e às vezes a gente está tão envolvido com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que a gente não consegue enxergar e aproveitar as boas oportunidades que vão surgindo na nossa vida. O envelhecimento, ele é uma realidade para todos, e a gente não sabe quando ele começa, e quanto antes a gente conseguir se preparar e incorporar esse pensamento na nossa vida, menos ele vai doer quando ele acontecer, se ele acontecer com limitação, que também não é uma realidade para todos. Obrigada. Bom, meu caro amigo Pedro, eu agradeço a você pelo convite, né, aí o pessoal do Sesc Santo André, Guarulhos, Osasco e São Caetano. Eu, como falei durante a nossa conversa, eu sempre vejo assim, o Sesc um pouco à frente do nosso tempo, sabe? Eu falo com carinho. Como a Valmari falou, eu gostei bastante de conversar com vocês sobre essa temática, né? Eu estou saindo diferente de quando eu entrei, eu acho que eu aprendi bastante,
E o que eu mais gostei assim na conversa com a Lê e com a Valmari foi essa ideia de que quando a gente pensa no envelhecimento, é muito possível a gente pensar da vitimização ao protagonismo, né? Eu acho que essa foi a minha maior aprendizagem e que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que vai ouvir essa nossa conversa, né? Enfim, eu gostei bastante dessa experiência. Não conhecia a Valmari e a Alessandra pessoalmente, e eu encerraria dizendo assim que, como brasileiro, né, eu sinto orgulho de participar de uma conversa como essa. A gente, quando conversa sobre essas temáticas, a gente está fazendo um Brasil melhor, a gente está cumprindo com a nossa missão social. Eu como professor, a Valmari como psicóloga, a Lê e o Pedro também como professor, eu acho que a gente está cumprindo com a nossa missão. Enfim, espero que a gente possa se encontrar em outro momento e continuar com essa conversa. Um beijo para todo mundo. Para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e toda a programação dessa edição da Semana Move, que por conta desse momento, marcamos presença, mas à distância. Compartilhe com seus conhecidos, pratiquem atividade física e incluam hábitos saudáveis na sua rotina diária. E seja hoje o idoso que você quer ser no futuro. Um forte abraço e até breve. Move por uma América Latina mais ativa. Coordenação SESC.